Bom, pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma aula do nosso curso de hipertensão arterial. Na semana passada, a gente teve a Thaísa falando sobre monitorização residencial da pressão arterial, e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a monitorização ambulatorial da pressão arterial. Essa semana, eu, na segunda-feira, dei essa aula, na verdade, acrescida da MRPA, para os residentes da cardiologia lá do Fundão. E a ideia era justamente isso, ter uma análise crítica sobre a MAPA propriamente dita, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Bom, a primeira coisa que é muito importante sempre, né? Contextualizar a questão da hipertensão arterial, o fato de ser uma doença altamente prevalente, 1/3 da população adulta é de hipertensos, acima de 60 anos, isso pode chegar a 70% da população, né? É uma doença sistêmica, então é uma doença que acomete todo o organismo, e é uma doença assintomática. E uma doença assintomática altamente prevalente e que está relacionada a uma alta morbimortalidade cardiovascular, é muito importante a gente fazer o diagnóstico dessa doença, né? E justamente quando a gente fala de MAPA e MRPA, a gente está falando de diagnóstico, né? 50% dos eventos cardiovasculares podem ser atribuídos à hipertensão arterial, né? E isso significa realmente que a gente tem que fazer um diagnóstico o mais preciso e o mais precoce possível, né? Quanto mais cedo a gente fizer esse diagnóstico, mais a gente vai evitar esses grandes eventos cardiovasculares, né? Porque a gente vai diminuir as repercussões dessa doença sistêmica, né? Então, basicamente, a abordagem da hipertensão arterial inclui o diagnóstico, a estratificação do risco e o tratamento. E a MAPA e a MRPA, ela, na verdade, se incluem nessas 3 etapas. No momento do diagnóstico, ela tem indicações bastante precisas. A estratificação do risco cardiovascular chama a atenção da gente para uma série de indicações também da MAPA ou da MRPA, e o tratamento, o controle do tratamento, a garantia de que você está conseguindo controlar a pressão arterial a longo prazo, também está muito relacionado a você ter esse controle com esse acompanhamento pela MAPA ou pela MRPA. Então, na verdade, esses 2 métodos, né, eles acompanham toda a abordagem da hipertensão arterial, e é importante a gente entender eles, né? A gente já entendeu praticamente tudo da MRPA na última aula, e entender um pouco da MAPA em relação a esses diferentes momentos, né? Isso aqui é o clássico, né? O diagnóstico de hipertensão arterial ainda é a média das medidas de 2 consultas consecutivas, maior ou igual a 140/90, né? Então, a partir desse momento que você tem essa situação, em 2 consultas, aí com uma diferença de 2 a 3 semanas, você encontrar uma média de todas as medidas que você fez, de preferência 2 em cada, maior ou igual a 140/90, você está autorizado a fazer o diagnóstico de hipertensão arterial, né? A grande questão é que essa pressão de consultório ela tem uma série de limitações, né? Limitações que já foram um pouco faladas na outra aula e que a gente vai reforçar aqui algumas relacionadas também à questão da MAPA, né? A primeira limitação de todas é a qualidade da medida, né? A gente sabe que a medida da pressão de consultório, principalmente quando é feita pelo método tradicional, né, do esfigmomanômetro aneroide, né, a qualidade da medida é muito ruim. E, geralmente, quem pior mede a pressão arterial é justamente os médicos, né? Medem muito mal, né? Sem todos aqueles cuidados que a gente ensina exaustivamente nas aulas de propedêutica, todas as coisas que tem que se cuidar em relação ao ambiente, ao paciente, ao próprio aparelho de pressão, como é que você deve efetuar a medida, o método palpatório, o método auscultatório, não arredondar os valores. Tudo isso é muito mal feito na prática clínica, o que diminui a possibilidade de você fazer um diagnóstico correto da hipertensão arterial. Lembrando que é uma doença crônica que, na hora que você dá esse diagnóstico para a pessoa, vai ter esse diagnóstico o resto da vida.
né? E provavelmente vai acabar usando o remédio, então o diagnóstico tem que ser dado com cuidado, né? Nem para cima, nem para baixo, nem omitir o diagnóstico, nem hiperdiagnosticar a hipertensão arterial. A outra grande questão é que ela é uma medida pontual, né? E a gente sabe que no decorrer das 24 horas existe uma grande variabilidade da pressão arterial, né? E essa variabilidade, e no momento que você está no consultório, você está medindo numa determinada hora, né? Essa variabilidade da pressão arterial, ela está relacionada, em primeiro lugar, ao ritmo circadiano, né? Todo mundo sabe que aquelas primeiras 2 horas da manhã é o horário onde a gente tem o pico da secreção de corticóide, e, portanto, os níveis pressóricos mais elevados. Com o passar do dia, essa pressão vai reduzindo, e durante a noite, o período noturno, a gente espera que haja uma queda significativa, que é o descenso noturno, que a gente espera que caia pelo menos 10% a pressão sistólica do indivíduo da vigília para o sono, né? Além disso, todas as atividades que a gente faz durante o dia levam à pressão arterial, né? Se você faz um esforço, você tem uma situação de estresse, comer aumenta a pressão arterial, então uma série de atividades que fazem com que haja uma variabilidade grande. E se você se limita àquela medida no momento do consultório, muitas vezes a gente vai estar errando para mais ou errando para menos, como a gente vai ver, né? A outra questão, e aí isso está relacionada diretamente à MAPA, é a avaliação da pressão noturna, né? A pressão noturna, a gente sabe que ela é um marcador de prognóstico importante. O padrão de descenso noturno, né? Essa queda fisiológica da pressão arterial, da vigília para o sono, ela também é um marcador de prognóstico importante, e muitas vezes você pensa que a sua pressão está controlada, e se o paciente tem uma hipertensão noturna isolada, por exemplo, paciente com apneia obstrutiva do sono, que frequentemente tem uma hipertensão noturna, né? Esse paciente você não sabe o quanto ele está controlado nessas 24 horas efetivamente. E, finalmente, o famoso fenômeno do jaleco branco, né? Isso a gente já falou bastante aqui, né? Mas vamos só recordando. O fenômeno do jaleco branco ele se manifesta de 3 maneiras. A hipertensão do jaleco branco, que é aquele indivíduo que tem a pressão na vida, né, que a gente botou a pressão da MAPA normal, mas quando ele chega diante do médico, no momento da aferição da pressão, isso é principalmente diante do médico, né, existem estudos comparando a pressão medida pelo médico e pela enfermagem, a pressão que ele mede no médico é maior, e aí, nesse momento, a pressão dele fica alta, e aí ele sai do consultório e a pressão dele está completamente normal. Tá? Esse indivíduo não é um indivíduo que a gente considere uma pessoa que é normotensa. Essa pessoa, a gente sabe que a tendência dele evoluir para ser um hipertenso é muito grande. Então, é importante a gente acompanhar esse doente, orientar em relação às medidas não farmacológicas, justamente porque a gente sabe que o risco dele se tornar hipertenso é muito grande. A segunda manifestação do fenômeno jaleco branco é o efeito do jaleco branco. Então, é aquele indivíduo que é hipertenso, mas que no consultório ele é mais hipertenso ainda. A gente faz o diagnóstico desse indivíduo com a pressão de consultório, mas algumas vezes você na tentativa de controlar a pressão arterial, se você está olhando só a pressão de consultório, muitas vezes você vai fazer hipotensão nesse doente, você vai dar mais remédio do que ele precisa, se você só considerar a pressão de consultório. E talvez o mais difícil de todos de ser diagnosticado, que é a hipertensão mascarada, que é aquele indivíduo que é hipertenso, tá? Na vida dele por aí ele está com a pressão alta, mas quando ele chega no consultório para fazer a medida, a pressão dele está normal, né? Esse é um indivíduo que a gente tem que prestar muita atenção nele, né? E existem algumas coisas que chamam a atenção de quem pode ser esse hipertenso mascarado, né? E o que a gente tem que prestar atenção nele? Primeiro, escutar o paciente, né? Isso a gente tem que o tempo todo, né? Aprender cada vez mais, né? Os alunos que estão aqui assistindo, que é a grande maioria, o quanto é importante você ouvir o paciente, né? Então, é aquele indivíduo que diz para você, doutora, eu meço minha pressão e ela está alta, eu passei mal e fui parar numa emergência, minha pressão estava alta. Nada, meu amigo, sua pressão é ótima, não tem problema nenhum de pressão.
né? Seu aparelho que deve estar com problema. E, na verdade, a gente tem que ouvir o doente e valorizar o que ele está dizendo. E a outra coisa é a importância da gente examinar o nosso paciente, né? Quando você examina o paciente e você identifica alterações compatíveis com hipertensão arterial e a pressão dele é completamente normal, ele não toma remédio, a pressão é normal, a gente começa a desconfiar que esse doente possa ter uma hipertensão mascarada, né? Então, examina um paciente, veja que ele tem, por exemplo, um ictus propulsivo, né? Sugestivo de uma hipertrofia ventricular. Sem nenhum motivo aparente, eu tenho que pensar na possibilidade dele ter uma hipertensão mascarada. Tá? Então, esse é o mais difícil de diagnosticar e, obviamente, esse doente acaba tendo um pior prognóstico, porque o diagnóstico dele é muito tardio. Né? Então, existe uma tendência das diretrizes do mundo inteiro, né? Inclusive da diretriz brasileira de hipertensão, de que o diagnóstico pode ser dado pela média das medidas de 2 consultas consecutivas, mas, idealmente, você deve ter essa informação aqui, da medida fora do consultório, tá? Que pode ser tanto a MAPA quanto a MRPA, ou simplesmente a automedida da pressão arterial, tá? Então, isso aqui é o fluxograma da nossa diretriz, considerando principalmente pelo estagiamento, né, da hipertensão, esse grupo de pré-hipertenso e hipertenso estágio 1 e 2, a gente considerar a MAPA ou a MRPA. Né? Então, resumidamente, aquele paciente que tem uma pressão ótima ou normal, quer dizer, abaixo de 130/85, o ideal é você dizer para ele que ele deve repetir uma medida anualmente, né? E vida que segue. Ele não tem, a princípio, ele tem baixíssima possibilidade até de ter uma hipertensão mascarada. Tá? Já aquele indivíduo pré-hipertenso, né? O pré-hipertenso é aquele que a gente não dá bola, né? A pressão dele está boa lá, abaixo de 140 e abaixo de 90, né? Mas está ali na marca do pênalti. Esse paciente, frequentemente, a gente diz para ele que ele não tem pressão alta, tá? Mas esse paciente é um paciente que tem uma chance muito grande de ter hipertensão mascarada, tá? Por sua vez, o paciente com estágio 1 e 2, né, com a pressão até 179/109, esse paciente tem grande chance, principalmente o estágio 1, de ter uma hipertensão do jaleco branco, tá? Então, se possível, você ter essa informação da pressão de fora do consultório, tá? E aquele indivíduo estágio 3, com a pressão maior ou igual a 180/110, esse aí a gente está autorizado a fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento, tá? Então, como a gente pode ver, a grande maioria das pessoas que a gente atende na prática clínica estão aqui nesse grupo, para hipertensão, estágio 1 e estágio 2. Então, é muito importante que nessas pessoas a gente procure ter essa informação da medida fora do consultório. Tá? Então, quando você faz essa associação, uma coisa tem que ter cuidado, tá? É comum hoje em dia, principalmente os pacientes em consultório particular, que tem plano de saúde, o médico sequer mede a pressão dele. Isso é péssimo, isso você perde a possibilidade de fazer um diagnóstico e um acompanhamento correto da pressão arterial desse paciente. Na verdade, a pressão de consultório com a pressão fora do consultório são métodos complementares, né, que são muito importantes de serem feitos. Então, é comum, na clínica privada, a pessoa chegar para fazer uma MAPA sem que nunca ninguém tenha visto a pressão de consultório dele. Isso está errado, tá? E essa conjunção de pressão de consultório e fora do consultório também ajuda a gente a garantir o tratamento ideal da hipertensão arterial, atingindo o controle pressórico e, principalmente, reduzindo a morbimortalidade cardiovascular desses pacientes. Como é que a gente consegue ver a medida fora do consultório? Uma delas é a AMPA, né, que a gente usa muito, né? Na prática clínica, a gente nem sabe que usa, mas usa. Né? O paciente é a automedida da pressão arterial, e o paciente faz lá com o aparelho de pressão que ele tem na casa dele, e você pede para ele anotar, né? Vai lá, uma medida de manhã, uma medida de noite, 3 dias antes da consulta. A gente diz que isso é um protocolo, mas, na verdade, não tem um protocolo definido. Né? A possibilidade do paciente medir a pressão, evitar de também botar ele para ficar medindo pressão o tempo todo, porque ele vai ficar totalmente ansioso em relação a isso, mas, pelo menos, durante 3 dias, tem uma medida de manhã e uma de noite, dá um bom direcionamento para a gente
de como é que está essa medida fora do consultório. A grande maioria dos pacientes tem o aparelho aneroide. Se eu falei que o médico mede mal medido, que dirá a pessoa que não teve nenhum treinamento para isso, né? Então, a gente sabe que a qualidade dessa medida domiciliar com o aparelho aneroide é muito ruim, né? É ruim porque a pessoa não sabe direito como medir, a pessoa depende de uma outra pessoa para medir, e principalmente a questão de arredondar, não consegue saber direito o que está mostrando o reloginho ali do aparelho aneroide, tá? Hoje em dia, a gente tem muitos pacientes que compram esse aparelho de punho, né? Eu já tinha falado sobre isso, acho que na outra aula, mas o aparelho de punho não é um aparelho, nenhum deles é validado para o uso profissional. Mas é um aparelho muito interessante para a AMPA, tá? As diretrizes não dizem isso, não, mas na vida real é isso que a gente vê, né? Por que ele é um aparelho muito interessante? É um aparelho muito barato, tá? Fácil da pessoa manusear sozinha, né? Botar o aparelho no punho sozinho é muito mais fácil do que botar no braço, né? Então, ele bota no punho e tem esse númerozão que ele olha, é muito fácil ele anotar, o número já está ali bem claro. A única orientação importante que a gente deve dar para esse paciente é esse posicionamento do braço, né? Que o aparelho que está aqui no punho deve estar na altura do coração, né? Quando a gente mede a pressão no braço, o aparelho está na altura do nosso coração, naturalmente, né? Quando você bota no punho, o aparelho ficou abaixo do coração. Então, o paciente tem que fazer isso aqui e faz a medida, né? Aperta o botãozinho com a mãozinha aqui, depois ele olha e anota para você o que ele encontrou. A outra forma de eu ter a pressão fora do consultório é a monitorização residencial da pressão arterial. Essa, sim, um método complementar, né, que a gente já teve aula na semana passada, que tem protocolos bem definidos, indicações bem definidas, né? Então, uma outra maneira, e tem as suas indicações precisas, né? Lembrando que a MRPA é considerado o melhor método de acompanhamento a longo prazo do tratamento da hipertensão arterial, tá? Então, é um método que vem ganhando muito espaço nos últimos tempos, principalmente da pandemia para cá, justamente por causa de toda a questão de você de ter hoje em dia essas plataformas de telemonitorização, a facilidade dos laudos também pelas plataformas que já vem praticamente laudado. Então, a MRPA a gente já viu, mas assim, é um método muito interessante para a gente ter essa informação mais precisa da medida fora do consultório. E a MAPA, que é o nosso assunto efetivamente de hoje, né, que é um exame que a gente faz durante 24 horas, o paciente vai com o aparelho no braço, né, com manguito no braço, o aparelho aqui pendurado na cintura, né, esse aqui é o aparelho que a gente usa no ProHeart, e ele vai para casa e ele volta no dia seguinte, a gente vai ter todas essas pressões, em torno de 70 medidas que ele faz nessas 24 horas, pelos protocolos que a gente usa, né? E a gente vai ter uma ideia da média, tanto da vigília quanto do sono, e esse padrão do descenso noturno, tá? Então, o protocolo é de 24 horas, né? As medidas podem ser de 15 a 20 minutos durante a vigília, no fundão a gente usa 15 minutos, no sono de 20 a 30 minutos, né? No ProHeart a gente usa a cada 30 minutos, usar um manguito do tamanho adequado para o braço do paciente, então a gente tem manguito grande, extra grande, e tem o pequenininho para os magrinhos. Idealmente, colocar no braço não dominante, né? Já que a pessoa vai ficar 24 horas com aquele aparelho, e na hora da medida ele deve evitar de mexer o braço. Então, a cada 15 minutos, ele vai ter que evitar de mexer o braço. A menos que haja uma indicação no pedido do exame de que se faça num determinado braço, porque houve uma divergência muito grande da pressão de consultório entre um braço e outro, tá? Mas, normalmente, o protocolo é usar no braço não dominante. E a gente entrega um diário para o paciente, onde a gente orienta que o paciente anote, principalmente, a hora que ele foi dormir e a hora que ele foi acordar, né? No momento que você programa o aparelho para entregar para o paciente, para colocar no paciente, você pergunta a ele, qual hora você costuma dormir e qual hora você costuma acordar? E programa o aparelho para que essas medidas a cada 30 minutos sejam nesse horário,
tá? Mas você pede que ele anote o que realmente aconteceu, para que na hora que você vai dar o laudo, você ajuste esse horário da hora de dormir e da hora de acordar em função do diário. Isso muda muito o diagnóstico, tá? Então, é muito importante, tem alguns serviços não fazem esse ajuste pelo horário do paciente, você acaba falseando o resultado da pressão noturna por causa disso, tá? Outra coisa que a gente pede para o paciente anotar é se houve alguma coisa muito diferente na vida dele, recebeu uma notícia muito ruim, teve que fazer um esforço fora do habitual, né? Lembrando sempre que a gente orienta o paciente que ele deve fazer a mapa num dia normal da vida dele. Às vezes o paciente chega, acho que a Fernanda não está aqui, mas às vezes o paciente chega e fala, doutora, eu adiantei a minha vida toda ontem para hoje poder fazer o exame tranquilo. A gente não quer que ele faça o exame tranquilo, a gente quer que ele faça o exame na vida habitual dele, né? É comum também a gente ter muito funcionário lá do hospital que faz mapa, que é nosso paciente, ou que faz mapa com a gente, e é a mesma coisa, o cara que é plantonista diz assim, não, quero fazer no dia que eu não dou plantão, que aí é um dia que eu estou tranquilo em casa. Não quero esse dia, eu quero que se faça no dia que você dá plantão. A gente precisa saber o que acontece com a pessoa nas suas atividades habituais, tá? E a outra coisa importante também é que o paciente anote as horas que ele tomou a medicação, né? Isso ajuda a gente em relação a falar, na hora do laudo, falar sobre a adesão ao tratamento, né? Então, está escrito que o paciente usa 6 remédios e ele anota que usou 2, né? E aí, a Fernanda, a Tânia, que tiram o aparelho, elas já estão habituadas a perguntar se o paciente não tiver anotado a hora que ele dormiu, a hora que ele acordou, e a checar se ele usou ou não os remédios. Se não está anotado ali, se eu usou tal remédio, doutor, esse remédio eu nem uso, nunca comprei isso aí. Esse aí eu uso, mas já acabou e eu resolvi fazer esse exame para ver se eu preciso dele mesmo, porque ele é muito caro, né? E assim vai. Então, isso algumas vezes o paciente vem com uma quantidade enorme de remédio, na hora que a gente dá o laudo, a gente vai dizer, na verdade, o paciente só fez uso disso e daquilo outro, tá? Ou não usou as medicações noturnas, enfim. Valores de normalidade, né? Pressão de vigília abaixo de 135 por 85, pressão do sono abaixo de 120 por 70 e a pressão de 24 horas abaixo de 130 por 80. Tá? Esses valores são bem definidos, tanto nas nossas diretrizes como nas diretrizes internacionais, né? E como a gente já pode observar aqui, existe uma redução importante entre a vigília e o sono, né? Justamente porque no momento do sono é aquela hora o paciente está em repouso, né? Que tem menos ativação simpática, então é a hora que a gente espera que haja uma queda na pressão arterial. E esse descenso noturno, essa queda da pressão arterial, né, que é o percentual da redução entre a pressão sistólica de vigília para o sono, é o que a gente determina se é um padrão díper, não díper, díper reverso e assim por diante, tá? O padrão ideal é o padrão díper, é quando a gente tem uma queda da pressão sistólica entre 10% e 20% da pressão de vigília, né? Se você cai mais de 20%, é o díper exacerbado, menos de 10% é o padrão não díper, e quando o paciente tem uma pressão noturna mais alta do que a pressão diurna, é o díper reverso. E a gente sabe que esses 3 outros padrões estão relacionados ao mau prognóstico. Então, cair demais a pressão arterial durante a noite, principalmente a pressão diastólica, quando cai demais, a gente sabe que há uma diminuição da perfusão tecidual, né? Isso é uma outra coisa que chama muito a atenção, né? Às vezes, a indicação da MAPA a paciente está com a pressão controlada, mas está piorando a função renal. Aí a pessoa deve ter uma hipertensão noturna, né? Se ele está controlado durante o dia e ele está piorando da função renal sem nenhuma outra causa aparente, possivelmente ele tem uma hipertensão noturna. E, às vezes, é exatamente ao contrário. De noite, ele tem um díper tão importante, tem uma queda tão importante da pressão, cai a pressão diastólica demais, está caindo a pressão de perfusão renal, e ele está piorando a função renal em função dessa queda muito importante. E o inverso é a mesma coisa, né? Se o paciente tem níveis pressóricos muito altos, fora do padrão, durante a noite, ele também pode ter uma evolução de lesões de órgão-alvo
incompatíveis, né, por assim dizer, com a pressão de consultório. Né? Isso é o que a gente já tinha falado, quer dizer, chama atenção a possibilidade desse paciente não estar com a pressão controlada, ele ter uma hipertensão mascarada, ou ter uma hipertensão noturna, ou não, ou ter uma queda muito importante da pressão, porque ele, na verdade, é um jaleco branco, e a gente está considerando a pressão de consultório, não está considerando a pressão que ele fica nas 24 horas. Tá? Uma coisa que é muito comum no ambulatório, os residentes principalmente perguntarem para a gente, é se vale a pena você dar remédio para reverter esse padrão, né? O padrão não díper ou díper reverso. Vale a pena se a pressão noturna não está controlada. Mas se a pressão noturna está controlada, mesmo o paciente sendo um padrão não díper, a gente não mexe em medicação por isso. Ah, mas se você acabou de dizer que o padrão não díper tem um mau prognóstico, você vai deixar rolar? A grande questão é que não existem estudos mostrando que mudar esse padrão melhora o prognóstico. Existem estudos, sim, mostrando que você ter um bom controle da pressão diurna e da pressão noturna melhora o prognóstico. Agora, mudar esse padrão de descenso noturno, ainda não temos estudos que possam suportar essa ideia, efetivamente, que isso aí vai mudar alguma coisa em relação ao João Gabriel está perguntando, nem para o reverso? O reverso, João, a maioria das vezes o paciente não está controlado de noite. Ou então está muito hipotenso durante o dia. A grande maioria das vezes a gente acaba mexendo, mas não com o objetivo de reverter o padrão de hiperreverso, mas sim de controlar a pressão, nem deixar estar baixa demais durante o dia, nem deixar estar alta demais durante a noite. Tá? Então, o objetivo é você manter dentro desses valores aqui. Né? Eu quero que a vigília esteja abaixo de 135 por 85 e o sono abaixo de 120 por 70. E não quero que essa pressão diastólica esteja abaixo de 60 em hora nenhuma, nem de dia nem de noite. Eu sei que eu estou piorando a perfusão tecidual e estou levando a uma piora da função renal. Às vezes, o paciente que não tinha angina passa a ter, porque eu estou perfundindo pior a coronária dele. Piora cognitiva, porque você está perfundindo menos o cérebro. O paciente não vai ter um ataque isquêmico transitório, mas ele pode ter... vai tendo um déficit cognitivo progressivo. Né? Então, tudo isso tem que ser avaliado em relação a manter os níveis pressóricos adequados, com muito cuidado de não baixar demais. Tá? Respondido, João? Sim, professora, obrigado. Vantagens da MAPA. A MAPA é considerado o padrão ouro da medida da pressão arterial, mas tem gente que fica meio zangado com isso, porque, na verdade, quando a gente fala em padrão ouro, parece que tudo tem que ser comparado à MAPA. E, na verdade, a MAPA e a MRPA e a própria pressão de consultório são medidas complementares, né, que ajudam a gente na abordagem como um todo, no diagnóstico, no acompanhamento das lesões de órgão-alvo, né, na estratificação do risco e no acompanhamento do controle pressórico desses pacientes. Obviamente, o fenômeno de jaleco branco, a MAPA vai mostrar para a gente. A grande vantagem da MAPA é mostrar o padrão noturno, né? Se tem hipertensão noturna e qual é o padrão de descenso noturno. Na hipertensão resistente e refratária, ela é obrigatória, né? A gente tem que ter MAPA desses doentes. Pode fazer um acompanhamento intermediário com a MRPA, mas obrigatoriamente a gente tem que ter uma MAPA inicial desse paciente com hipertensão resistente e hipertensão refratária. E o que eu tinha falado, detectar uma excessiva redução da pressão arterial, principalmente noturna. Tá? Então, a gente não sabe o que está acontecendo de noite, e aí a gente tem que ter cuidado nesse sentido. Desvantagem da MAPA, o alto custo, né? A gente já tinha falado, a Thaís, na outra aula, estava falando, do baixo custo da MRPA. Né? Um aparelho de MRPA custa R$ 650. Um aparelho de MAPA custa em torno de R$ 12.000. Né? Então, uma diferença do custo muito grande. Com isso, ele é pouco disponível no sistema público de saúde. Né? Então, isso é uma das desvantagens. E a MRPA não é tão disponível quanto poderia ser, mas a gente espera que, com essa mudança que está havendo no mundo inteiro, a gente consiga mudar esse perfil aqui também. Né? A MAPA precisa de um serviço especializado,
né? Então, você tem que ter todo um serviço com o pessoal treinado, o equipamento, toda a parte da programação, dos laudos, tudo isso precisa de um serviço especializado. E tem a questão do desconforto do paciente, né? Tem paciente que fala, não quero repetir esse exame, não. Não os nossos pacientes do ProHeart que faz uma mapa atrás da outra, eles já estão habituados. Mas é comum o paciente dizer, não, aquele exame que aperta, não consegui dormir a noite inteira, não quero fazer. E a MRPA não tem essa desvantagem, né? A MRPA ela é muito confortável, inclusive tem uma ótima aceitabilidade para criança e para pacientes idosos, que a mapa já complica bastante. Indicações da mapa, no diagnóstico inicial da hipertensão, né? Então, como a gente tinha falado, o pré-hipertenso, cuidado com esse paciente, pré-hipertenso tem uma prevalência muito alta de hipertensão mascarada, né? Então, você ter uma mapa ou uma MRPA do pré-hipertenso é muito importante, tá? E a hipertensão estágio 1 e estágio 2, todas as vezes. Então, se você puder fazer mapa, ótimo. Se puder fazer MRPA, ótimo. E se não puder fazer nenhuma das duas, lembrar da AMPA, pedir para o paciente fazer uma medida em casa e contar para a gente. No fenômeno do jaleco branco, né? No diagnóstico de hipertensão noturna, em pacientes com desautonomia, né? Diabéticos e idosos, principalmente, são pacientes muito difíceis, né? De você manusear, de atingir o controle pressórico bom, sem fazer hipotensão e sem deixar muitos escapes de pressão alta, e a mapa pode ajudar. Aí acho que até ajuda mais um pouco do que a MRPA, embora a MRPA te dê essa noção dos 7 dias, e o paciente fica mais à vontade na hora que ele não está se sentindo bem, né? Que ele teve uma queda da pressão, enfim, uma hipotensão postural sintomática, dele medir a pressão e anotar aquilo no diário. Mas é difícil, mas a mapa e MRPA ajudam muito no acompanhamento desses pacientes com desautonomia. E no acompanhamento do controle pressórico, né? A gente tinha falado, tanto a mapa quanto a MRPA, elas são muito úteis no momento do diagnóstico e depois no momento do tratamento, para a gente garantir um controle pressórico adequado, né? Então, paciente que eu já fiz o diagnóstico lá do fenômeno do jaleco branco, esse paciente geralmente eu tenho que acompanhar por mapa ou por MRPA, né? E aí é muito importante eu ter ideia da pressão de consultório, para eu poder saber da magnitude desse fenômeno de jaleco branco. Ele bate ali só uns 20 milímetros de mercúrio, 15, 20 milímetros de mercúrio acima da pressão da mapa, ou não, é 60 milímetros, 80 milímetros de mercúrio, né? Então, eu posso ter uma noção do quanto que eu estou inferindo que a pressão desse paciente, considerando o fenômeno de jaleco branco, pode estar em casa. Acompanhamento do hipertenso resistente e do refratário, né? Principalmente do resistente, né? Eu estou achando que a gente vai acabar mostrando que o refratário não precisa tanto de mapa e de MRPA como o resistente precisa, mas isso ainda não está escrito em lugar nenhum, né? A gente vai escrever em breve, né, Thaís? E a questão do controle pressórico dos pacientes de alto risco, né? Aquele paciente que você quer garantir um controle pressórico, mas, ao mesmo tempo, tem que ter muito cuidado com a questão da perfusão tecidual. Então, é o renal crônico, que eu quero garantir que a pressão dele esteja abaixo de 130 por 80, porque ele é um paciente de alto risco, mas eu não quero que a pressão diastólica dele esteja abaixo de 70. É o doente coronariopata, que eu quero garantir que ele tem um duplo produto controlado, mas eu não quero uma diastólica abaixo de 60. Né? É o paciente diabético, que eu quero ele com uma pressão abaixo de 130 por 80, mas eu tenho que pensar no rim desse paciente, eu tenho que pensar na doença arterial periférica desse paciente, né? Para não ter nem quedas muito importantes e eu conseguir manter ele dentro daquela faixa de controle pressórico adequado. Uma outra coisa que vocês ouvem muita gente falar no ambulatório também é a questão da cronoterapia. Né? A mapa ajuda muito a gente na questão da cronoterapia. Então, é aquele paciente que já está usando 4, 5 drogas, né? E que você vê que de dia ele está com a pressão muito bem controlada, às vezes até um pouquinho mais baixa, e de noite ele tem um escape importante. Né? Então, a gente às vezes não precisa acrescentar uma droga, mas simplesmente mudar o horário dessa droga. A cronoterapia é isso, é mudar o horário da droga para que ela faça o efeito
naquele momento em que a MAPA está identificando que o paciente não tem uma pressão adequadamente controlada, né? Então, paciente com hipertensão noturna isolada é um clássico, né? De você jogar os remédios para a noite, ou você jogar um pouco da dose, né? O doente usa 10 e 10 de amlodipina, eu boto 5 de manhã e 15 de noite, e aí eu controlo a pressão dele sem precisar aumentar a medicação, tá? Avaliar a hipotensão sintomática e hipotensão noturna, que a gente já falou, e quando eu estou acompanhando o paciente com MRPA, quando eu tenho uma discordância muito grande, quer dizer, paciente que tem uma magnitude muito grande do fenômeno do jaleco branco, a MAPA ajuda a gente, principalmente para a gente saber como é que essa pressão está de noite, tá? Quando repetir o exame? Quando a pressão não está controlada e eu vejo que o paciente tem um fenômeno de jaleco branco muito importante, a cada 2 a 3 meses, conforme eu for reajustando essas doses, eu devo ir repetindo até chegar ao controle pressório. Conseguir controlar a pressão daquele paciente, repito uma vez por ano. Só chamando a atenção, eu estou falando do paciente que tem um fenômeno de jaleco branco muito grande. Eu fiz lá o diagnóstico inicial, um resistente, por exemplo, aí troquei ali a droga, aumentei a droga dele, faço a MAPA, não está controlado. Aí mexo de novo. E muitas vezes, nesse tempo aí onde eu estou ainda ajustando dose e remédio, a MRPA é uma boa opção, né? Para o paciente ter que ficar fazendo uma MAPA a cada 2, 3 meses, que realmente é incômodo, né? Um exame muito mais caro, muito menos acessível. Eu fizer uma MRPA cada vez que eu ajustar a droga, e na hora que eu acho que eu já estou controlando, eu fazer uma MAPA para ficar tranquilo, é uma boa possibilidade para eu garantir esse controle mais ajustado da pressão arterial desse paciente. E a MAPA versus a pressão de consultório, assim como a MRPA, ela mostra para a gente os 4 fenótipos da hipertensão arterial. Pacientes têm MAPA e pressão de consultório controlada. Tem 2 pessoas aqui para entrar. É o Vitor que está caindo. Esse paciente é um normotenso. O paciente que tem a pressão de consultório normal e a MAPA aumentada é o hipertenso mascarado. Pressão de consultório alta e MAPA normal é jaleco branco. E quando ambas estão fora do alvo, é o hipertenso sustentado. Especificamente a questão da hipertensão resistente, onde a MAPA é fundamental, né? O que a gente vai ter? Eu tenho um paciente usando 3 drogas, um tiazídico, um Iacobran, um bloqueador de canal de cálcio, com a pressão de consultório uma hora igual a 140/90, hipertensão resistente, tá? Então, a pressão de consultório no paciente hipertenso resistente, ela é muito importante para eu fazer o diagnóstico da hipertensão resistente, né? Usando 3 drogas em dose plena, tolerada, adequada, né? Eu tenho uma pressão de consultório fora do alvo. Beleza, é um hipertenso resistente. Nesse momento, começa uma 4ª droga, né? Já que a pressão de consultório dele está maior ou igual a 140/90, não começa uma 4ª droga, vou fazer MAPA nesse doente. Então, fiz o diagnóstico de hipertensão resistente, 3 drogas, pressão de consultório não controlada. MAPA. Por quê? 40% desses pacientes têm hipertensão resistente de jaleco branco. Ele é hipertenso, tá? Não é hipertensão do jaleco branco, não, tá? Ele tem hipertensão resistente, só que a MAPA dele, com as 3 drogas, ela está controlada. Então, a cada 10 hipertensos resistentes, 4 tem hipertensão do jaleco branco. E 6 tem hipertensão resistente verdadeira, tá? Então, e a magnitude do fenômeno do jaleco branco no hipertenso resistente, ela é muito grande, tá? A média, né, dos nossos estudos é em torno de 55 milímetros de mercúrio de fenômeno do jaleco branco, a média, né? O que significa que tem gente que tem muito mais que isso, tem gente que tem um pouco menos, né? Mas a magnitude é muito grande e daí a gente tem que acompanhar esse doente sempre com MAPA ou MRPA, tá? Então, um exemplo aqui. Um homem de 49 anos, assintomático, em uso de clortalidona 25, enalapril 40, amlodipina 10. 3 drogas, dose plena, um diurético, um inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona, um bloqueador de canal de cálcio. Com uma pressão de consultório de 234 por 140.
Ô, Rebeca, fala sério, o cara está tomando 3 drogas, com a pressão de 234 por 140, eu vou esperar uma mapa dele para começar a 4ª droga? Vou, tá? Esse paciente especificamente fez a mapa e, como vocês podem observar, os valores pressóricos dele na mapa são altíssimos, né? Então, o paciente que na vigília tinha 192 por 132, no sono 189 por 112 e nas 24 horas 191 por 129. A queda do descenso noturno foi só de 2%, então um padrão não díper, e um paciente com uma pressão de pulso de 62 milímetros de mercúrio. A gente sabe que o padrão não díper é um marcador de mau prognóstico, níveis pressóricos elevados são marcadores de mau prognóstico, e a pressão de pulso acima de 60 numa pessoa com mais de 69 anos é outro marcador de mau prognóstico. Ele mostra que esse paciente já tem um enrijecimento arterial, ele tem rigidez aórtica, tá? Então, eu estou diante de um paciente com hipertensão resistente verdadeira. O que eu vou fazer nesse paciente? Mapa hipertensão resistente verdadeira. Vou começar a 4ª droga, que é a espironolactona, né? Como já foi falado na aula do tratamento da hipertensão arterial e da hipertensão arterial resistente, a espironolactona, a partir do momento que ela foi instituída como 4ª droga, ela controla a pressão arterial de mais da metade dos pacientes com hipertensão resistente, né? E tem uma redução muito significativa da pressão arterial. Então, a gente sabe que a espironolactona mudou a história da hipertensão resistente, né? A grande maioria das vezes o paciente vai controlar aqui, né? Ele continua sendo resistente, mas vai passar a ter controle da pressão arterial. Se não tiver, a gente vai para a 5ª droga, se não tiver, a gente se não tiver controlado, vai fazer o diagnóstico de hipertensão refratária, vai para a 6ª droga, 7ª, bababá. Aí é a aula que a gente já teve com o Bernardo, né? Um outro caso, uma mulher de 64 anos, usando um diurético, a indapamida, um inibidor do sistema renina-angiotensina-aldosterona, o BRA, e um bloqueador de canal de cálcio, a nitrendipina, né? Todos em dose plena, pressão de consultório, 216 por 122. Roberto, você acabou de ver esse doente que tinha uma pressão absurda, um prognóstico horroroso, e não estamos fazendo mapa. Teve um vazamento lá na sala da mapa e a gente vai ficar 3 semanas sem fazer mapa. Começa a 4ª droga? Quem acha que eu começo? Fala aí, João, começa a 4ª droga? Não, professora, faz a mapa. Só daqui a 3 semanas, a pressão dela. Ah, sim. Então, deixa eu Faz a pensar. mapa. Não, a fluxo Olha vai só como quebrar é que era a logo. pressão do outro. 234 por 140. 217 por 122, quase igual, né? É. E aí, faço ou não faço? Faz. Faz a mapa, olha a mapa da nossa paciente. Independente de qualquer coisa, essa pressão é muito alta. Não é? Enfim, fez a Mas aí mapa, aguarda 3 semanas aí também ou não? Aguarda, né? aguarda. Sim, é. E aí é aquela história, vai perguntar para ela, você mede a pressão em casa? Como é que está essa pressão? Está assintomático? Né? Frequentemente na vida, lá no fundão, a gente faz a mapa de um dia para o outro, se quiser. Né? Mas na maioria das vezes, o paciente não faz a mapa de um dia para o outro. E é muito importante ter o resultado da mapa. Olha só essa paciente, 124 por 70 de vigília. À noite, 98 por 58. Se eu começo aqui uma espironolactona para essa doente, ela vai chocar de noite. Tá? Ela vai fazer um AVC de noite, um AVC isquêmico no meio da noite. Ela vai mandar o rim dela para o espaço. Tá? E 24 horas, 120 por 66. Ou o díper dela, 21%. A chance dessa doente fazer um AVC isquêmico, se eu começo a 4ª droga dela, as cegas, é imensa. Imensa. Tá? Então, estou diante de uma paciente com hipertensão resistente de jaleco branco. Estou tranquila com ela? Estou tranquila com ela. Né? Não vou mexer no esquema terapêutico. Essa daqui eu até vou. Né? Vou tentar diminuir um pouquinho aqui essa dose noturna do remédio dela. Tá? De repente, diminuir um pouco essa nitrendipina da noite, botar ela ali com 10
só de manhã, enfim, vou tentar reduzir por causa desses níveis muito baixos da pressão noturna. Mas, a princípio, não tem que fazer alteração, não tem que acrescentar droga para essa doente em hipótese alguma, né? Devo repetir a MAPA uma vez por ano, ou se surgir novas lesões de órgão-alvo, né? Então, no caso dessa paciente, eu diminuiria a medicação noturna, tá? E repito uma MAPA. Pô, ficou legal, não tá mais não tem mais esse díper exacerbado, a pressão noturna ficou ali em torno de 108 por 70, por 68, tá bom, beleza. Tá bom, daqui a um ano eu vou repetir. Ah, não, mas aí nesse meio de caminho essa paciente piorou a função renal, ou apareceu uma albuminúria que ela não tinha, ou apareceu uma hipertrofia ventricular esquerda que ela não tinha. Vou repetir a MAPA, tá? Para ver se essa nova lesão de órgão-alvo porque, na verdade, em algum momento a pressão dela não está controlada, ou ao contrário, se ela voltou a ter queda muito importante da pressão fora do consultório, né? Que era o caso que ela estava tendo ali no período noturno, tá? Então, repetir a MAPA anualmente ou se surgir novas lesões de órgão-alvo nesse meio de caminho. É isso, gente. Lembrando que a gente vai botar a Camila vai botar essa gravação lá no nosso canal do YouTube. E lembrando também que agora em agosto nós vamos ter o Congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão. Teoricamente, amanhã acaba o prazo para envio dos trabalhos, mas vai ser prorrogado e a gente vai mandar trabalho, né? O João está animado para mandar, vamos mandar trabalho para lá. E uma outra coisa muito boa, 2024, o Congresso da Sociedade Internacional de Hipertensão será na Colômbia, em Cartagena, né? Em setembro do ano que vem. Então, vamos todos ficar ligados para a gente passear na Colômbia, que não deve ser ruim, não, né? E, professora, você já até treinou a hipertensão refratária, como é que é? La hipertensão resistente e refractária. Eu Vou dar não. aula mês que Exatamente. vem para a Sociedade Argentina de Hipertensão. Estou aqui na maior pilha. Pessoal, dúvidas? Professora, eu tenho algumas dúvidas que eu anotei aqui para tirar. A aula foi maravilhosa, muito boa mesmo. Naquela hora eu tinha respondido que era para fazer a mapa, só que eu não tinha me ligado que tinha quebrado o laboratório da mapa, mas ainda assim tinha que fazer a mapa. Espera, vou parar Tá, de compartilhar e vou parar de gravar, tá?